Olá, extremense, 59 anos, casado e pai de 4 filhos. Dentista empresário, formou-se em odontologia em 1987 na Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista. Como ele mesmo diz, o primeiro ofício é gratificante e fascinante, e o segundo, realizador e prazeroso. Além das duas profissões, ele também se dedica ao futebol, onde sempre trabalhou com franquias de times. Atualmente, está à frente da Escolinha do Grêmio aqui em Extrema. O projeto que atende entre 80 e 100 crianças, meninos e meninas, além de ensinar futebol, tem também como objetivo ajudar a formar cidadãos. Então agora vamos bater um papo com o empresário e diretor da Escolinha de Futebol do Grêmio, Edevi Santa Cruz de Lima. Fique ligado, eu sou Léo Demeter e este é mais um Câmara Entrevista. Edevi, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, Léo. Você? Tudo bem. Seja bem-vindo aqui ao nosso Câmara Entrevista. Obrigado. E para a gente poder começar o nosso bate-papo aqui, eu queria começar te perguntando, conta para a gente um pouquinho sobre a sua história. Você é dentista, empresário, amante do futebol. Como é que você concilia essas atividades aí no dia a dia? Pois é, essa aí é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, né? Porque são perguntas assim que o pessoal não entende como que eu consigo conciliar, né? Essa vida corrida de consultório, de trabalho e também de empresariar e trabalhar com escolinha de futebol. Mas eu parto do seguinte princípio, né? Eu acho que tanto a odontologia como esse ramo empresarial que eu entrei, que é a parte do futebol, são coisas que eu faço com muito amor, né? Então, acima de qualquer coisa está o meu prazer de fazer, de trabalhar. Eu faço o que eu gosto, eu curto o que eu faço, né? E aí a gente acaba arrumando tempo para tudo. Realmente é corrido, mas a gente consegue fazer porque a minha vida foi o futebol e depois quando eu entrei para a faculdade também fiz aquilo que eu gosto, né? E eu consegui encaixar tudo e está dando tudo certo. Edevi, há 4 anos, você é responsável pela Escolinha do Grêmio aqui em Extrema, mas você sempre trabalhou com franquias de futebol. Sim. Conta pra gente esse trabalho aí, como é que são feitas essas parcerias e por que o Grêmio? Tá, então é assim, como eu falei, eu sempre vivi o mundo do futebol, né, aqui em Extrema, desde criança. E eu tive uma passagem pelo Extrema Futebol Clube como diretor de esporte e naquela época eu criei a Escolinha do Cruzeiro, a franquia do Cruzeiro. Foi a primeira franquia que nós trouxemos para a Extrema, né? Quando eu participei do Extrema Futebol Clube. E essa experiência foi muito positiva, né? Foi uma experiência uma época que marcou muito aqui em Extrema, na parte do futebol, no desenvolvimento das crianças, né? Nessa parte de trabalho de escolinha de futebol. E a partir dali eu comecei a entender a importância de se trabalhar ligado com um clube profissional. Aí depois da minha época do Extrema, eu tive uma passagem com o Guarani de Campinas, né? Aí eu já estava logo na sequência. Isso, aí eu já estava trabalhando mais por conta, já não estava mais ligado ao Extrema Futebol Clube. Eu fiz uma parceria e o Guarani de Campinas eu tive esse prazer de trabalhar com eles durante 7 anos. E também aprendi muita coisa, fiz muitas amizades, né? Conseguimos dar oportunidade para os garotos que tinham talento nesse período, para tentar alguma coisa, né? E nessa caminhada com o Guarani, como a gente participava de muitos campeonatos, muitos torneios, né? Eu tive o prazer de conhecer dirigentes do Grêmio na época. E fiz uma amizade muito bacana com eles. Só que eu tinha um contrato com o Guarani. Quando esse contrato veio a terminar, por falta de acordos, né, no final, de renovação, aí eu lembrei do pessoal do Grêmio, que já tinha feito uma amizade comigo e já tinham até me convidado. Contato, né? Eles tinham me convidado já para trabalhar com eles, né? Porque eles viram o trabalho sério que a gente fazia com o Guarani. Porque tinha um histórico também, né? Sim, claro. E aí quando a gente não acertou mais as arestas com o Guarani, eu
tinha que partir para um novo clube, né? Pontapé inicial. E aí eu lembrei do pessoal do Grêmio, entrei em contato e ali foi assim uma coisa fantástica, porque abriram as portas assim, muito fácil para mim, né? E a gente começou esse trabalho e faz 4 anos que a gente está junto e está indo muito bem. O Devi, lá na escolinha são atendidos meninos e meninas. Sim. E a gente acabou de ter aí uma Copa do Mundo feminina, né, de futebol. Pela primeira vez foi transmitido ao vivo pela TV aberta. Sim. Isso é um grande incentivo às meninas no esporte. Como é que você vê isso? Então, Léo, é o seguinte, a parte do futebol feminino, desde a época que eu trabalhei no Extrema Futebol Clube, até mesmo um pouquinho antes de eu estar entrando no Extrema Futebol Clube como diretor, eu já iniciei um trabalho do futebol feminino aqui em Extrema, né? Então eu sempre gostei de dar essa oportunidade para o futebol feminino. Eu fui um incentivador do futebol feminino aqui em Extrema, elas, né? E eu sempre vi que o Brasil tinha que fazer um trabalho melhor nessa parte, porque tem muito talento também, né? E eu conheci meninas que jogavam muito bem, né? Então, assim, na parte da escolinha de futebol, eu procurei fazer um trabalho, tentar incentivar um trabalho. Cheguei a ter meninas em times de futebol lá no Extrema, um pouquinho antes, né, de eu participar do Extrema, mas eu já usava algumas vezes o campo do Extrema para dar alguns treinos, né? Aí depois fizemos alguns jogos, campeonatos, mas tudo assim, na livre e espontânea vontade. Não tinha apoio, não tinha... Poucas pessoas ajudavam, né? Sempre teve aquele comércio que deu aquele incentivo e tal. Aí, quando eu peguei a franquia do Guarani, eu consegui fazer um trabalho bacana ali com as meninas, né? Chegamos a ter um time de futebol society, de meninas, mas aí é aquela coisa, né? Vai faltando incentivo, as meninas vão se desinteressando, né? Tentei fazer, aí acabou o Guarani, no Grêmio eu tentei fazer também, né? Mas não foi tão eficiente como no Guarani. Então, o futebol feminino ele está precisando de muito apoio. É isso que eu te perguntar, o cenário atual. O cenário do futebol feminino precisa de muito apoio. A gente vê aí com esse campeonato mundial, a expectativa do Brasil era muito grande. O Brasil ele tem isso já no DNA dele, de ele achar que ele já vai entrar e já vai ser campeão, já vai disputar final, né? Porque tem um nome. Só que nós estamos muito longe, o futebol feminino está muito longe ainda de ser uma potência, mas está no caminho certo, mas ainda precisa de muito apoio, né? Ele está caminhando, está evoluindo, mas precisa de muito apoio, porque nós temos grandes talentos no futebol feminino. Só que falta o extracampo ser muito mais favorável. É o trabalho que vem sendo feito, né? Isso. Com você. E a gente vê que isso tem que começar lá embaixo, né? Para você ter um futebol profissional hoje, se você não começar com a base, você não vai ter um profissional forte. Exatamente. Então, às vezes, os pensamentos de começar já a montar time lá em cima, eu vejo de maneira errada. Você tem que começar a incentivar mais as escolinhas de futebol, dar mais apoio para as meninas que querem participar, incentivar a base dos clubes profissionais a formar o futebol feminino, né? Para poder lá na frente colher os frutos. Né? O Devi, em setembro agora, a Extrema vai comemorar 121 anos, né? E o futebol ele também faz parte da história do município. E você que nasceu, cresceu aqui em Extrema, você pode falar um pouquinho sobre essa vivência no futebol? Qual que é a importância do esporte, em especial o futebol aqui para nossa cidade? Olha, Leonardo, o futebol aqui em Extrema, aliás, o futebol para o brasileiro, de uma maneira geral, né? De uma maneira geral, sempre foi o esporte em evidência, né? Mas aqui em Extrema, por ser uma cidade, né, do interior, aquela cidadezinha pacata antigamente, o futebol era o point, né? O campo, o Extrema Futebol Clube, os jogos, era o point, era o ponto de lazer, era o ponto de encontro, era o que todo mundo ficava... A parada para o final de semana. Todo mundo ficava esperando chegar para ir assistir um jogo, ou ver um parente jogar, ou os meninos irem jogar, o time do Extrema e tal. Então, nós crescemos dentro dessa cultura aí.
Só que o mundo evolui, as coisas acontecem, né? E hoje a gente vê assim que não tem mais aquele amor que tinha antigamente, né? Isso está de uma maneira geral, até o futebol profissional está assim. Mas o futebol aqui em Extrema sempre foi um ponto importante. E com o passar do tempo, os outros esportes começaram também a ter apoio, né? Uma referência, né? Uma referência. O vôlei, a natação, o basquete, né? O handebol, começaram a aparecer. E então o esporte aqui em Extrema hoje a gente vê que ele está muito amplo, né? Então essa importância do futebol em relação ao esporte, eu acho assim, o futebol sempre vai ser o primeiro assim que todo mundo vai destacar, né? E os outros estão pegando o gancho aí, mas nessa trajetória de Extrema aí, eu vejo se você incentivar mais ainda com a estrutura que nós temos hoje, nós podemos chegar muito longe. Com certeza. Muito longe. E o passo já foi dado. Exatamente, né? E em todas as áreas. Aí não seria só no futebol, né? A Extrema está com uma estrutura muito forte hoje, que pode descobrir grandes talentos, e hoje ela tem condições de fazer esse grande talento desenvolver. Você né? falou sobre descoberta de talentos. A escolinha de futebol, ela é um projeto que, além de ensinar futebol, ele também tem o objetivo aí de ajudar a formar cidadãos com disciplina e respeito. Sim. Para você, Devi, qual que é a importância do esporte na formação das crianças? Então, isso é uma coisa que eu tento passar muito para os pais, né, dos alunos e para as crianças também. Sim. Porque trabalhar com o esporte, a gente sempre ouvia desde criança, né, os adultos falavam, o esporte faz amigos, né? O esporte é um dos melhores meios para você fazer amizades, para você se distrair, para você conhecer pessoas, para você interagir, né? Só que, como eu trabalho com escolinha de futebol, a gente vê que as crianças que vêm até a escolinha de futebol vêm de diferentes famílias, né? Diferentes educação, né? Então, ali a gente começa a perceber que a criança ela não precisa só do esporte. O esporte ele está sendo como se fosse um meio aonde você pode resgatar aquela criança de alguma coisa que ela... Um caminho, né? de algum caminho que ela se perdeu. Então nós percebemos que o esporte ele tem esse poder. Ele tem esse poder de levantar a autoestima, ele tem esse poder de fazer uma criança superar os problemas familiares, né? Problemas de muitas separações de pais, problemas com brigas familiares, tirar a criança do mundo da marginalidade, das drogas, né? Ensinando para ela disciplina, obediência, regras, cumprir regras. Para você ter uma ideia, eu já teve momentos na minha trajetória de pais me encontrar na rua e falar assim, Devi, como meu filho mudou depois que ele entrou na escolinha de futebol. Bonito. Eu falo, nossa, eu fico contente. Aí ele falou assim, porque o meu filho não obedecia. O meu filho não me obedecia, não obedecia a mãe dele. O meu filho para ele não tinha regras, ele não aceitava regras. Hoje ele me obedece. Hoje eu não preciso ficar gritando com ele. Então, isso a gente vê que foi fruto do quê? Da escolinha. Porque na escolinha tem regras. E se ele não obedece regras, tem advertências, tem punições. O esporte disciplinou. O esporte disciplina, né? E lá eles obedecem. Tem filho que fala assim, meu filho é outro na escolinha. Em casa é um, na escolinha é outro, porque eu vou assistir o treino, as aulas, e eu vejo o meu filho tendo um comportamento totalmente diferente. Então o esporte ele tem esse poder. Então é o que eu tento passar para os pais. Ali não é só praticar o esporte, né? Ali é fazer o cidadão, porque o futebol vai passar, né? Ele vai atingir uma certa idade que ele vai optar. Não quero mais o futebol, quero fazer uma faculdade, eu quero fazer outra coisa, montar um comércio. Mas aquilo que ele aprendeu, ele vai levar pro resto da vida. Bacana. Né? Devi, nem toda criança que pratica esporte vai se tornar um atleta profissional.
a peneira ela é muito grande, né? E são poucos que conseguem continuar. Mas né, são muitos os talentos que são descobertos em escolinhas e nas bases. E também nos outros projetos. Queria que você contasse um pouquinho sobre essa vivência nesse sentido. Isso é muito importante também, sabe? Porque todo pai que põe um filho na escolinha de futebol, ele vem com a ideia de que o meu filho vai ser jogador de futebol. Né? É o sonho de todo É o pai. sonho de todo pai, por isso que eu falo, a cultura do brasileiro é essa. E pela vivência que a gente tem dentro do futebol e da história, né? E participando com esses clubes profissionais que eu participei, do Cruzeiro, Guarani, do Grêmio, a gente vai aprendendo como funciona o meio do futebol. E a gente vê que não é tão fácil, tão simples assim. Né? Porque nós podemos perceber hoje que tem grandes talentos que não viram jogador de futebol. Grandes talentos que não viram jogador de futebol. E tem muitos que não foram grandes talentos na adolescência, na infância, e viraram jogador de futebol. Porque o futebol tem muito extracampo. O futebol tem muito, sabe, muito jogo de empresário, tem muito jogo financeiro, jogo de marketing, tem muitos interesses no mundo do futebol. E isso, infelizmente, a gente constata, né, nessa trajetória e acaba vendo se perder grandes talentos pelo caminho porque não tiveram esse respaldo para fazer ele até mais à frente. Então, o trabalho que a gente faz na escolinha de futebol, além dessa parte de formar cidadão, realmente tem essa grande lacuna de se esperar que apareça um talento. Né? Só que quando aparece esse menino que tem mais talento, a gente tem que tomar muito cuidado, chamar os pais, conversar, para que os pais entendam como funciona o processo, para ver se eles estão a fim de encarar esse processo ou se eles vão abrir mão disso. É um desafio profissional, né? Sim, porque requer um investimento muito grande financeiro, requer um apoio muito grande familiar. Né? Porque hoje o menino entra na escolinha de futebol, o pai já acha que se ele passar numa peneira, ele já vai para um hotel, já vão chamar a família, já vai ganhar isso, e é ilusão. É ilusão. Hoje o menino, até 14 anos de idade, ele depende exclusivamente da família, para ele estar frequentando um clube onde ele foi aprovado. A não ser os clubes tops, que têm a condição de chamar a família e morar na cidade, dar uma casa e tal. Mas isso é raridade. São mosca branca que a gente fala, né? E isso quando vê realmente um grande talento. Então os clubes não querem perder. Sim. Então eles, como eu já presenciei isso, aí eles chamam a própria família, dão emprego para a família e tal, para segurar. Mas não é essa a grande maioria. Então, os pais têm que entender que tem que haver esse incentivo financeiro, um gasto muito grande, perca de tempo, o pai tem que sair do serviço para levar o filho treinar, tem que ficar lá. As injustiças do meio do futebol, porque às vezes você vai na expectativa que o teu filho vai já começar a aparecer e aí ele fica lá na reserva, ele passa por dificuldade, o pai tem que saber superar isso, trabalhar na cabeça do psicológico da criança para que ela não desista, para ela acreditar no potencial dela. Então, nós temos esse trabalho na escolinha de descobrir os talentos. Que, na verdade, esses grandes clubes, no caso do Grêmio, Guarani, todo clube que tem uma franquia, ele quer isso. Sim. Né? Ele está esperando aparecer na escolinha uma mosca branca lá, um talento. Então, esse é o maior objetivo. Mas é muito difícil. Mas, realmente, nessa trajetória minha no futebol, apareceram grandes nomes aí de criançada, né? Que a gente chegou a levar em clubes, demos oportunidades. Alguns estão aí jogando o amador da cidade muito bem, outros ainda estão tentando, né? Hoje, eu posso falar assim, nós temos, dentro do Guarani de Campinas, nós temos 3 meninos que saíram aqui da minha escolinha, né? Já tive outros, né, que já passaram por lá e depois seguiram outro caminho, estão em outros clubes.
Então, a gente procura dar oportunidade, mas para vingar tem muita coisa aí que envolvida, né? É envolvida para poder dar certo. Devi, a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo e para a gente poder encerrar, eu queria que você contasse um pouquinho como é que funcionam as aulas na escolinha. Existe algum processo seletivo ou é só se inscrever? Tem a opção de bolsas para os interessados e quem não pode arcar com mais despesas? Como é que funciona tudo isso? Então, Léo, é assim, lá é uma escola particular, né? Eu tenho a minha quadra, chama a minha empresa, que chama Devi Soccer, e lá nós temos a escolinha de futebol. A escolinha ela é aberta a todos. Nós temos lá crianças de todos os níveis sociais, né? De 4 a 15 anos. Meninos, meninas podem participar da escolinha. Tem toda, logicamente, as taxas que têm que ser pagas para poder entrar na escolinha. Porém, nós temos também um trabalho, como você falou, de bolsas. Nós temos um trabalho lá para essas crianças, específico para essas crianças de famílias que não têm essa condição, né? Nós temos alguns comércios da cidade que dão apoio, né? Que dão apoio, né? Se eu for falar nomes assim, eu posso esquecer, mas eu já quero agradecer todo esse pessoal que sempre me apoia, sempre me apoiou. Todas as vezes que a gente vai buscar uma ajuda, né? Eles estão prontos a ajudar. E a gente reverte essa ajuda que eles colocam lá uma publicidade dentro da quadra e tal, patrocinam um evento, a gente reverte em bolsa para alguns alunos alguma família que não tem condição. Mas estamos até abertos aí, até fazer parcerias com empresas, até mesmo com a própria prefeitura. A gente está sempre aberto a fazer parcerias para que abram mais bolsas, né? Porque nós sabemos que, por estatística, os grandes talentos do futebol que chegaram no ápice vieram das famílias mais carentes, humildes, né? Mais humildes. Então, a estatística não mente, né? Então, a gente tem que trabalhar dessa forma e estar aberto a todo tipo de parceria. Então é isso. Conversamos com o responsável pela Escolinha de Futebol do Grêmio em Extrema, Edevi Santa Cruz de Lima. Edevi, muito obrigado pela sua presença aqui no Câmara Entrevista. Eu que agradeço o convite e desejo sucesso ao trabalho de vocês. Obrigado. E obrigado também a você que acompanhou aqui mais um programa e até o próximo. Um abraço. Tchau. A gente encerra o nosso bate-papo. E agora está subindo as letrinhas da galera lá do time, do nosso time. É um time de futebol, mas é time.